Satilho tem que fazer outra palestra. Se passar, vai ter aí, não. Aí não Bom, pode. pessoal, primeiramente, como a Leão falou, não sou palestrante, não sou orador espírita, certo? Sou apenas aqui um colaborador, um tarefeiro desse santuário, né, conforme o nosso mentor da casa, o Frei Rogério, sempre costuma falar, dessa igreja. E convidado para falar de um tema, como vocês podem ver, a natureza, suas criações e suas transformações. Nós pensamos aqui em quê? Falar em Deus. Falar da natureza é falar em Deus. Porque é através da natureza que Deus, nosso Pai de toda a criação, Ele se manifesta criando todas as coisas que existem, né, nesse universo. E falar da natureza, nosso propósito aqui é tirar aquela coisa, né, de mística, aquela coisa milagrosa, né, em que nós estamos acostumados, até porque as religiões, né, nos acostumam dessa maneira. Então, nosso propósito aqui, o nosso pensamento é exatamente isso, tirar essa coisa milagrosa, aquela coisa de misticismo, porque tudo tem uma causa na existência, para existir. Tudo tem uma causa. E dentro, né, dessa lei cósmica, que é causa e efeito, nós vamos ver que tudo tem um motivo para existir. Para nós espíritas, nós não acreditamos em milagres. Não acreditamos em milagres. Tudo tem um motivo para existir. A única coisa que sempre existiu e sempre vai existir é Deus. O resto, tudo teve um início. Então, esse é o nosso propósito de falar da natureza. Buscar esse entendimento do surgimento de todas as coisas que nós temos conhecimento até agora. Outra coisa, nós vamos buscar toda a bagagem do estudo de hoje, todo o conteúdo, dentro do livro dos Espíritos, tá? Que nos fala, tem um cabedal enorme de entendimento, de conhecimento, dentro da Gênese, a Gênese Espírita, que nos mostra o início de tudo, as coisas, dentro da Gênese Espírita, através de Emmanuel, no Caminho da Luz, que mostra a trajetória nossa da Terra, desde o seu surgimento até os dias atuais. Então, buscamos toda a bagagem do que nós vamos conversar aqui hoje, dentro desses livros. Tá ok? E para começar, temos um assunto em que os Espíritos nos dá, mostrando uma coisa muito importante. Ele fala o seguinte: os Espíritos nos falam, em o livro dos Espíritos, na questão número 27, que existem três coisas das quais é o princípio de tudo que existe: Deus, Espírito e matéria. Juntos formam a Trindade universal. Então, essas três coisas, daí se processa tudo que nós temos. E para entender bem isso aí, nós vamos ter que buscar entender cada ponto desses três tópicos aí: Deus, Espírito e matéria. Vamos começar pela matéria. O que é matéria? Quem pode me dizer, o que é matéria? O que é matéria? Uma perguntinha, né? Assim, matéria, na nossa visão vulgar, né? Aqui nós, matéria é tudo aquilo que nós podemos pegar, não é isso aí? Podemos ver, sentir, manipular, isso é matéria, é ou não é? Concordam comigo? Sim. Porém, hoje a ciência já nos fala que a matéria não é só isso. A matéria, ela simplesmente é a energia que se condensou até se tornar matéria. E aí? Ou seja, a matéria já não existe, tudo é energia.
A matéria é simplesmente a energia que se condensou, né? A energia que se condensou até se tornar matéria. E qual a sua origem? Qual é a sua origem? De onde ela vem? Se a energia que condensou, como que é isso? A origem da matéria está no fluido cósmico universal. Fluido cósmico universal. Você vai me perguntar, poxa, mas o que é fluido cósmico universal? O fluido cósmico universal nada mais é que uma energia que toma todo o universo. Todo o universo. O universo, ele é composto de energias. O que sustenta o universo é exatamente essas energias. E o seu princípio é o fluido cósmico universal. Muitos chamam, né, como Kardec chama da matéria primitiva. Matéria primitiva. De onde se origina todas as outras. Né? A matéria etérica. E isso a ciência descobriu hoje, agora, há pouco tempo, lá atrás, ontem. Mas há 160 anos, o livro dos Espíritos, a Gênesis, 160, é isso aí, Cid? 170, 160 anos. Os Espíritos já diziam a Kardec, a matéria, ela vai muito além do que vocês compreendem. Existe matéria em estado que vocês ainda não conseguem catalogar, entender. Ou seja, aquela matéria etérica, que nada mais é que o quê? O fluido cósmico universal. Então, a origem da matéria é exatamente dentro desse fluido, dessa energia, né, que cobre todo o universo, do qual a sua condensação é que vai formar a matéria. Tudo que existe, os planetas, o cosmos, tudo é a condensação dessa energia. Já por aí nós podemos ver que esse universo, tudo que nós vemos aí, saiu de algum lugar. É ou não é? Saiu de onde? Do fluido cósmico universal. Essa energia que foi condensada para formar tudo que nós vemos hoje. Qual a sua utilidade? Qual a utilidade da matéria? Qual é a utilidade da matéria? Quem sabe me dizer? Caramba, ninguém sabe. Meu Deus do céu. Gente, tudo nós usamos matéria. Olha aqui, ó. Essa mesa aqui é formada de matéria. Para começar, o nosso vestiário é matéria. Então a matéria, ela serve para quê? Para nós, para o progresso do espírito. Detalhe em tudo. Não só para o nosso vestiário, não só para a nossa comodidade. Tudo a matéria, vocês vão ver que a matéria, ela tem uma utilidade. Até mesmo para o nosso progresso espiritual. Vejam bem, se não fosse assim, nós não estávamos encarnados na matéria. Nós não estaríamos encarnados na matéria. Quando estamos encarnados na matéria, é uma possibilidade do espírito de se depurar. Ele crescer intelectualmente e moralmente, que a matéria proporciona isso ao espírito. Essa é aliás, a principal finalidade da matéria, pelo qual nós aqui estamos, né? Encarnar para que possamos depurar toda aquela nossa impurezas que está dentro dos nossos sentimentos, né? O nosso modo de agir, de pensar. A matéria ele vai depurando tudo isso, fazendo com que alcancemos o nosso grau intelectual, fazendo com que nós aprendamos a amar, que são as virtudes, e só através da matéria que o espírito vai conseguir isso. O espírito pode progredir sim, fora da matéria, porém a matéria é uma forma mais rápida, mais dinâmica, em que o espírito vai alcançar esse progresso. Então essa é a finalidade da matéria. Mas vamos lá. O segundo tópico. Falando da matéria, agora vamos falar do espírito um pouco. O que é espírito? Olha outra pergunta. Nós somos espírito, hein? Todos nós somos espírito. E o que é espírito? Caramba, nós somos espírito, hein? Viu como é que é difícil?
Apesar de sermos espíritos, nós não sabemos ainda o que é espírito. Vou utilizar duas perguntas do Livro dos Espíritos para tentar fazer vocês compreenderem. A pergunta número 76 do Livro dos Espíritos, ele fala o seguinte: que o espírito é o ser inteligente, aliás, o ser inteligente da criação que habita todo o universo. Ou seja, existe espírito em toda parte do universo. Aqui na Terra, em outros planetas, existe espírito. É o ser inteligente que habita o universo. Pergunta 76. O ser inteligente da criação que habita o universo. Aí vem a pergunta número 23 do Livro dos Espíritos, que é exatamente aquela ali. O que é espírito? A 76, ele pergunta qual a condição do espírito, por que o espírito? Né? E aqui pergunta o que é. Veja bem, o que é espírito? Na pergunta 23. A pergunta 23, ele fala o seguinte, que o espírito é o princípio inteligente do universo. Veja a diferença. Numa questão, essa questão, ele dá origem do espírito. E na 76, ele define o espírito. Ele dá a definição do espírito, né, como ser inteligente da criação que habita o universo. 76. 23. Princípio inteligente do universo. Duas questões que vão nos esclarecer o que é espírito. Aí, nós estamos ali. Qual a sua origem? Qual a origem do princípio inteligente? Sim, se o espírito, se a origem nossa vem lá do princípio inteligente, nós temos que saber o que é o princípio inteligente, não é isso aí? Não temos que saber o que é o princípio inteligente? Qual a origem do princípio inteligente? Deus. Deus, conforme nós falamos, Deus é a origem de tudo. Mas o princípio inteligente, ele vai ter que passar por diversos processos. Leon Denis, que era tido como o plano B da doutrina espírita, né? Kardec, ele foi o nosso codificador, ele foi preparado para isso. Mas se ele falhasse, tínhamos um plano B, que seria o Leon Denis, né? Que é contemporâneo também de Kardec. Ele fala uma coisa muito interessante sobre o princípio inteligente. Ele fala o seguinte, que o princípio inteligente, ele dorme no mineral. Dorme no mineral. Sonha no vegetal. Desperta no animal. E se intelectua no homem. Olha só. O processo em que o princípio inteligente ele percorre até ele se intelectuar no homem. Se humanizar, criar razão. Aí vamos lá. O que diferencia o princípio inteligente do espírito propriamente dito? Nós vamos utilizar os animais que têm o princípio inteligente, que estão mais próximos, né, da condição de quase espíritos. Porque ainda são princípio inteligente. A gente não pode fazer essa confusão. Princípio inteligente é uma coisa, espírito é outra. Mas o espírito, ele só vai ser espírito depois que se depurar e, através de uma transformação que nós vamos ver ali, se tornar espírito. O que acontece? O princípio inteligente, ele serve simplesmente para a sobrevivência, né, através da nossa alimentação, buscar a sobrevivência através da alimentação e a manutenção da espécie. São três coisas: sobrevivência, manutenção da espécie, da procriação, né? E, qual foi o que eu falei? Sobrevivência, manutenção e alimentação, certo? Então, essas três coisas é própria do princípio inteligente. É muito
é mais assim, uma coisa do instinto, aquela coisa instintiva. O princípio inteligente, ele age muito no instinto, que é uma inteligência fragmentária, que não é uma inteligência ainda própria, mas que está ali exatamente para manter o animal. Já o homem não, o homem é diferente. O homem que já é um espírito propriamente dito, ele tem a razão, ele tem um raciocínio, ele busca, né, o seu conforto de várias maneiras. Ele é um ser pensante, que consegue analisar as coisas, tem consciência das coisas. Então isso difere o princípio inteligente do espírito propriamente dito. Eu vou falar aqui, fazer uma comparação, que vocês vão entender muito bem. Que é o seguinte: qual o animal que mais próximo do homem? Macaco. Macaco. Pronto, macaco. O animal mais próximo do homem. E detalhe, o macaco existe muito antes do homem. Confere comigo, Zé? Confere. É isso aí? O macaco existe bem antes do homem, do ser humano. Oi? Continua sendo macaco. O macaco mora onde? Onde é que o macaco mora? Na mata. É isso aí mesmo? Na mata? Nas árvores, nas matas? Ele existe antes do homem. Hoje, onde é que ele vive? Ainda continua vivendo nas matas? Continua. Mudou alguma coisa na sua vida, de relação? Ou construiu alguma coisa? Nada. E o homem? O homem começou onde? Nas cavernas. Vamos botar lá das cavernas, o homem das cavernas, né, que nós ainda temos lembrança, o homem das cavernas. De repente, passamos a morar em cabanas. Vamos por parte. Cabanas. Depois, começamos a morar aqui em casas de alvenaria. Não é isso aí? Hoje nós moramos aonde? Apartamento, mansão. Estamos aí, como é que é? Aquelas suítes que o pessoal fala, a parte hotel, né? E por aí afora. O homem, inicialmente, se locomovia, né, a pé, depois passou a usar outros animais para a sua locomoção, como cavalo, elefante, zebras e por aí afora. Charrete, bicicleta, depois passou para o carro, né, navios. Hoje nós utilizamos avião, transpomos o planeta em questões de horas, segundos. Olha só o progresso que utilizou o homem. Isso qualifica o espírito como ser inteligente. Então esse é o ponto, né? Aí botei ali metamorfose espiritual. Por que nós colocamos ali metamorfose espiritual? Porque é exatamente o que vai acontecer do princípio inteligente para o espírito propriamente dito. Olha, eu lembrei da borboleta, metamorfose, né? Aquela borboleta, né? Dentro do casulo. Aliás, a lagarta. Começamos na lagarta. Vamos imaginar que a lagarta é o princípio inteligente. Começamos ali na lagarta, né? Aí, de repente, criou-se aquele casulo. Ela, em dado momento, ela teve que se hibernar, criou aquele casulo, e de repente saiu uma lagarta, saiu uma borboleta, né, esplendorosa. Então, né, aquela borboleta. A lagarta sofreu uma metamorfose. É a mesma coisa com o princípio inteligente. Só que, quando se trata de princípio inteligente, essa metamorfose, essa transformação, em geral, assim diz os espíritos, que ela não se dá aqui na Terra, ela se dá no astral, ou seja, nos planos espirituais, né? Astral, vamos botar aqui astral, ou em mundos que estão preparados para essa transição. Aí sim, quando ele faz essa transição, né, de princípio inteligente para o espírito propriamente dito, aí sim, ele pode começar a encarnar aqui naquelas tribos de índios, né, aqueles seres mais, né,
que a gente reconhece que estão mais abaixo um pouco do homem mais civilizado, né, mais esclarecido, com mais cultura. Então é o que acontece. Essa é a nossa metamorfose espiritual, essa passagem do princípio, né, do inteligente para o ser espiritual propriamente dito, dotado de razão. E o que é Deus? Caraca, agora que nós vamos complicar tudo. O que é Deus, gente? O que é Deus? Deus, segundo Buda, é luz inteligente. Luz inteligente. Perfeito. Nós vamos ver várias denominações para tentar explicar Deus. Apesar que Deus está muito acima da nossa compreensão. Pois, nós vamos ver por quê. Na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, nós vamos ver exatamente isso aí, o que é Deus. E vamos observar o seguinte, que a pergunta não se refere a quem é Deus. Veja bem, olha a diferença, o que é Deus e quem é Deus. Quando a gente pergunta quem é Deus, nós estamos dando uma personalidade a Deus, como se fosse uma pessoa. Como se fosse uma pessoa. E ele é bem colocado, o que é Deus? Aí tira essa ideia de uma pessoa, tira essa ideia de um ser assim, propriamente dito, né, como um humano, tira essa ideia toda. O que é Deus? O que é Deus? E a resposta vem dos Espíritos seguinte: Deus é a inteligência suprema. Inteligência suprema. Causa primária de todas as coisas. E ponto. Essa foi a resposta dada pelos Espíritos. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É possível conhecer Deus? Agora aqui também nós vamos ver. Claro. É possível, é possível. Porém, será que nós já temos, olha só, hein, faculdades mentais para entender Deus? Temos virtudes para compreender Deus? Qual é a essência de Deus? Não é amor? Será que todo mundo aqui já tem um amor divinizado, aquele amor divino dentro de si? É ruim. Olha aí, tá vendo aí? Isso é uma provocação, não vai? Falei que se eu viesse aqui hoje, eu ia sair. Então, gente, olha só, somos espíritos imperfeitos, não temos condições ainda, nós estamos caminhando para isso, para entender Deus, para conhecer Deus. Os próprios Espíritos nos dizem que somente os Espíritos puros, aquele que nós chamamos de anjo, arcanjo, serafim, esses já têm uma capacidade para entender e saber o que Deus quer. Olha só, compreender Deus. Porque até nós não conseguimos ainda compreender o que é Deus. Então falta isso aí para a gente. Faculdades mentais, virtudes, né? Temos que desenvolver esse sentimento maior que é o amor, que é a essência divina. Aí sim, que tem dentro de nós, porque nós somos essências divinas. Somos aí parte de Deus. Ele está aqui dentro de nós. Só que nós não temos essa capacidade ainda, porque temos que desenvolver essa centelha, né, para que possamos aí sim entender Deus, compreender Deus. Pode falar. Mas se Deus não é um ser, então é uma energia. Deus ninguém vê, é uma energia. Sim. Deus é uma energia. É uma Deus é uma energia. energia. Ninguém vê Deus. Você quer ver uma coisa? A questão não é ver Deus. A questão é termos essa capacidade para senti-lo. Acho que Nós nós não nunca temos. vamos ter. Acho que temos, de vez em quando. Podemos até ter, mas... Posso falar? Pode. Eu acho que nós podemos senti-lo através de pessoas que chegam próximo da gente, que dão ideias, auxílios, do que nós menos imaginamos. Então, acho Sim. que é uma forma de sentir. Fala uma Eu coisa. acho diferente. Existe uma hierarquia. Eu acho diferente. Eu acho que se você passar toda a sua aprovação,
você não precisa mais voltar à Terra, ou voltar com uma reencarnação, eu acho que você pode ver e você se encontra com ele. Eu acredito dessa Conforme eu falei, somente aqueles espíritos que já se depuraram, né, que se tornaram, que nós vamos chamar de anjos, que já não precisam mais, são os avatares, por exemplo, como Jesus, esses sim têm como chegar até Deus. O Valdir mesmo fala, eu sou o caminho da verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim, porque ele já sabia essa nossa imperfeição. Agora, o que a senhora falou, o que acontece? Existe uma hierarquia, porque Deus não nos deixa órfãos. Então, existe uma hierarquia. E dentro dessa hierarquia sempre vai ter aquele espírito que vai estar próximo da senhora. Vamos botar o seu anjo guardião, que quase ninguém fala dele. Nosso anjo da guarda. Toda oração que a senhora faz, pode ter certeza que ele que vai encaminhar. Que tem um entendimento maior, né? Sabe das suas necessidades, sabe o que precisa, que a senhora precisa aqui nessa encarnação. Então, através dele que essa vai ser encaminhada. Tá? E assim sucessivamente, existem essas hierarquias. Né? O espírito bem que está lá em cima vai se comunicando até chegar a gente. Essa é a grande realidade. Até porque nós não temos aquela sintonia para se conectar direto. Não vou dizer mais. Nós não conseguimos nos conectar direto nem com Jesus, que é o guia do nosso planeta. Porque nós não temos, o nosso padrão vibratório não permite isso. Nossa forma de pensar, de sentir, não permite. Tem que estar muito acima. Então tem que ter essas hierarquias, né, para que se haja esse elo, para que possamos estar sempre ligados a Deus através desses nossos irmãos maiores. Onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Na natureza. Natureza. Caramba, muito bom. Aí, o pessoal está tão afiado. Tão afiado. A natureza, é isso aí. Te falo certo. Mas existe uma coisa aqui, uma resposta aqui do livro dos Espíritos, né? Acho que está na quarta pergunta, que fala exatamente ali, ó. Num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. A lei de causa e efeito, conforme nós já falamos, é aquela lei da física, causa e efeito, ação e reação. Se eu der um murro naquela parede, qual vai ser o efeito? A causa vai ser o murro. A dor, vou quebrar minha mão. E falta de juízo. Oi? E falta de juízo. Falta de juízo. Também. Então, dentro dessa lei, causa e efeito, nós vamos entender, compreender que tem que existir um Deus. Para toda, nós falamos causa e efeito, mas para toda causa inteligente, os seus efeitos têm que ser inteligentes. Imaginemos um sino pendurado ao sabor do vento. Se o vento balança esse sino, ele vai soar de maneira como? Descompassada, não é isso aí? Descompassada. Vamos saber que é o vento ali que está batendo, porque não tem lógica aquele som, bate, né? Vamos saber que é o vento que está batendo. Mas se chega alguém, eu não estou vendo o sino, mas se chega alguém e começa a bater compassadamente, tum, tum, e para. Tum, tum, e para. Eu vou prestar atenção no som e falar, peraí, tem alguém batendo esse sino. Por quê? O efeito é inteligente. Eu sei que alguém está batendo ali. Aí vamos levar isso aí para o universo. Para o universo. A Terra, ela gira, né, dando os dias, 24 horas. Até hoje eu nunca vi que a Terra atrasou, que a Terra adiantou. Eu nunca escutei falar. Alguma vez não escutou, Zé, falar que a Terra atrasou o dia? Olha, uma vez eu li que tem uns malucos cientistas na Inglaterra, lá eles têm um aparelho que mede o tempo de rotação da Terra e de translação.
Então, eles verificaram que sempre no final de cada ano, eles têm que regular o tempo, porque sempre atrasa 1 minuto. Eu acho que uma pessoa que faz um negócio desse não tem o que fazer na vida, né? Pensa bem, vocês fariam isso ou iriam para a praia? É melhor ir para a praia. O terremoto do Japão, aquele que veio aquela zoeira lá de Fukushima, é o mais violento já cadastrado no planeta. Rádio relógio informa. Quando ocorreu o terremoto do Japão, a Terra mudou a velocidade de rotação em meio minuto. Foi tão violento que alterou toda a superfície do planeta. Então é possível, sim. É possível. Não, dessa forma é possível. A gente vai ver que tem que haver o quê? Uma catástrofe, alguma situação, saiu. Alguma situação em que realmente vai mexer com o equilíbrio, estabilidade. Né? Nós, com o nosso pensamento, a gente podemos ver que também nós podemos afetar o planeta. Né? Isso já vem falado muito, os espíritos vêm falando muito sobre isso. Mas vamos lá. Então, mas vamos seguir esse raciocínio. A Terra gira, né, 24 horas, não atrasa, não, né, porque nós estamos tão acostumados com isso aí, a gente vê, usando o relógio, a gente vê que segue, pelo menos, esse sentido. A Terra gira em torno do Sol 365 dias. Às vezes diminui, né, mas está sempre se equilibrando ali. Onde se dão as estações, né, tudo mais. A gente vê nisso um movimento inteligente. Que até hoje a ciência sabe que, né, existem situações que realmente colocam os planetas nas órbitas, nós vamos falar um pouquinho mais adiante, não vou falar agora que senão vai estragar. Mas existem situações que a órbita dos planetas tem que ficar ali, né? Mantém a órbita dos planetas. Mas e esse movimento inteligente? Até hoje a ciência não conseguiu. Eles tentam, sabe como funciona a coisa, mas não entende esse sincronismo, essa coisa, né, certinha, como se fosse um relógio. O universo funciona como um relógio. Aí eu pergunto, quem é que está proporcionando esse movimento inteligente? O homem que não é. Irracional é pensar que não existe nada que mantenha esse equilíbrio. Aí seria irracional. Porque como? Então explique como é que continua esse movimento inteligente. Tem que haver um ser inteligente para comandar todo esse sincronismo. Quem seria esse? Deus. Deus. Não existe outra coisa. Deus. Vamos mais à frente. Aí, agora que nós vamos matar de vez. Segundo Allan Kardec, o espiritismo e o magnetismo são duas ciências, viu, gente? Estou falando de ciência espírita, não estou falando da religião espírita, estou falando da ciência espírita. E o magnetismo, que é uma outra ciência, é a chave para desvendar uma série de coisas e situações ainda inexplicáveis e que uma completa a outra. Uma completa a outra. Aí o que eu fiz? Vamos analisar uma por uma para a gente ver se realmente isso vai acontecer. Aí eu busquei os fundamentos do espiritismo. Fundamento do espiritismo. Existência de Deus. Nós já vimos aqui que Deus não tem como não existir. Deus existe. Né? A lógica, a razão mostra isso, que Deus existe. Não tem como, porque senão tudo seria o caos. Tudo seria o caos no universo. Então é preciso que haja uma inteligência controlando tudo. Esse cosmos é preciso. Então, a existência de Deus. Imortalidade do espírito. Somos imortais? Somos imortais. Nós, como espírito, não morremos. Uma vez criado, somos imortais. Vamos viver para sempre. Como Jesus falou, somos deuses. A única diferença de nós para Deus é que Deus não teve início. Deus não teve início. E nós, em dado momento, tivemos
tivemos início em dado momento. E a partir desse início, vamos viver para sempre. Vamos viver para sempre. Reencarnação. São fundamentos do Espiritismo. Reencarnação. Por que da reencarnação? Para quê? O motivo principal é o nosso progresso. Porque senão, até hoje, estaríamos lá nos homens das cavernas. Não teríamos progresso. Se a vida fosse uma só, e o espírito nascesse no momento ali que ele foi criado, não haveria progresso. Se quando ele desencarnar, ele não vai mais voltar, não haveria progresso. Estaríamos ainda como o homem das cavernas e não sairíamos dali. Então, a reencarnação, um dos propósitos é o progresso. Um dos propósitos é o progresso. Isso com certeza. E como acontece esse progresso? Por que nós temos que estar sempre aqui? Poderíamos até viver uma vez só, né? Hein? Poderíamos até viver uma vez só. Pô, mas eu tenho que perguntar a Deus, né? Eu acho que, sabe, eu sou fã incondicional de Deus. Porque ele é de um bom humor fora do comum. A primeira coisa que ele criou foi a diversidade, né? Primeiro a inteligência, depois a diversidade. Tem sempre alguém que contraria a gente, né? E ele deve se divertir com isso. Nós não, mas ele sim. Vamos lá. Mas então, é isso aí. Precisamos viver, reencarnar. Primeiro que nós, conforme nós vimos lá, nós fomos começando, somos espíritos imperfeitos. Somos espíritos imperfeitos. Deus nos criou simples e ignorantes. Damos-nos a oportunidade da nossa individualidade para seguir progredindo até alcançarmos finalmente para o qual nós fomos criados. Então, a reencarnação está aí, nesse sentido, buscando para que a gente possa sempre, né, ir crescendo, e em cada encarnação aprendendo um pouco mais, através do convívio, né, das diferenças. É preciso que nós busquemos. Só que tem uma coisa, através desse convívio, às vezes nós buscamos tantos débitos, tantas situações, que vai nos prendendo aqui. Porque na realidade as reencarnações, nós estamos aqui, conforme nós falamos lá no início, para buscar e depurar, né, as nossas imperfeições, aperfeiçoarmos, né, como espírito, na busca, né, do Pai Criador. Acender essa centelha que nós temos. A reencarnação mostra toda a justiça de Deus. Você quer ver uma coisa? Vocês querem ver uma coisa? Deus é infinitamente amor. Misericórdia. Não é isso aí? Justiça. Bondade. Concordam comigo? Concordam? Aí nós olhamos para a rua, assim no mundo, aí vemos no mundo uma criança que nasce com aquela doença agora. Microcefalia. Microcefalia. Olha só, microcefalia. Outras cegas, outras com doenças mentais diferenciadas, vários tipos de doenças mentais diferenciadas. Deformidades físicas. E aí? Por que Deus deixa isso? Por que Deus deixa isso? Boa pergunta. Deus não, na realidade, não é Deus que deixa. Nós é que buscamos. Através das nossas más condutas em vidas passadas. Imagine que eu tenha sido uma pessoa que detinha um poder, fiz muito mal, torturei, matei, roubei, fiz tudo o que podia fazer, só que eu tinha poder, tinha dinheiro, estava acima da lei dos homens, e aí? Como é que eu vou pagar? Deus não é justiça? É preciso que eu venha uma outra vida para resgatar tudo isso. Ô Márcio, me permite apenas uma observação? Sim. Aproveitando a deixa do Roldão, quantas vezes nós aconselhamos alguém a não fazer determinada coisa? Aí a pessoa, mesmo assim, faz. A primeira coisa que a gente tem vontade de fazer, eu disse, eu não disse? Não? Parece, isso aí é o que eu chamo de humor sádico.
Não é você dizer assim, eu não disse para você não fazer, bem feito, você fez. A diferença entre nós e Deus, bom, nós somos produto dele, então nós temos algum talento que ele tem, né? É de que ele dá a oportunidade de você repetir a experiência. Aí surge a encarnação. Encarnação não é castigo, não. É uma oportunidade. Na escola, muitos de nós aqui já repetiu o ano, porque nós fomos o quê? Cultivamos a vagabundagem. Não é isso? A gente não gosta de reconhecer isso, mas tem sempre uma mãe, um pai que diz, está vendo? Se você tivesse estudado, você teria passado. Deus é isso. Deus disse para você, olha, é bom você não fazer. Mas ele não diz para você, não faça, aí seria prepotente. É isso que faz a diferença entre o Deus cristão e o Deus muçulmano. Porque o Deus muçulmano, você tem temor a Deus. O Deus cristão, não. Você gosta dele. Embora ele às vezes diga para você, está vendo, você fez errado, agora vai repetir. Isso aí. Desculpe a interrupção. E só acrescentando, como nós nascemos nessas situações complicadas, difíceis, é porque nós que escolhemos vir assim, porque lá no plano espiritual, com uma visão mais ampla das coisas, nós compreendemos e voltamos dessa forma. Só que muitas das vezes, quando aqui encarnado, não aceitamos e nos revoltamos contra Deus. Não temos que ter pena. Somos Então, obedientes. não temos que ter pena, então. Não. Por que ver assim? Temos que ter sim, porque são um irmão nosso, e ele se equivocou pelas suas imperfeições, pelo momento, né, de crescimento no qual ele está passando, e todos nós também estamos passando por isso. Então temos sim que se compadecer dessas pessoas. Márcio, eu vou responder ao Roldão. Pode. Ter pena ou não depende da consciência que nós temos de nós mesmos, da nossa individualidade. Ter pena significa, às vezes, um ato de solidariedade. Não ter pena significa ausência de solidariedade. É por isso que a gente encarna um montão de vezes. Um espírito uma vez chegou para mim e disse assim, sabe quantas vezes vocês já reencarnaram? Eu disse, não. 30.000 vezes. É muito? Vocês acham muito? Você sabe quantos anos tem a formação de um espírito inteligente? 1.800.000.000 de anos, só no nosso planeta. Entenderam? Bom, então vamos lá, vamos pular para a seguinte, porque senão a nossa hora já está chegando, e a Nelma daqui a pouco está querendo comunicabilidade entre os espíritos. Mediunidade. Mediunidade. Temos aí a psicografia, a psicofonia, várias formas de comunicação entre os planos, né? Os planos, entre o material, o espiritual. Então, o que acontece? Há esse intercâmbio entre os planos. Há esse intercâmbio. Até porque nós viemos de lá. Por que nós não poderíamos ter esse intercâmbio com aqueles que já foram? É possível, sim, que nós tenhamos notícias daqueles que nos precederam, que estão lá no plano espiritual, através dessa faculdade, desse mecanismo, eu não sei o que mecanismo, faculdade, virtude, sei lá, dom, é uma coisa que todos nós temos. Importante saber isso, todos nós temos. Talento. É isso aí, talento. Até para fazer bobagem. Até para fazer bobagem. É isso aí, é isso aí. Porque através desse mecanismo de comunicar com o plano espiritual, nós vamos nos sintonizar com aqueles que estão na nossa faixa de sintonia. Se eu sou bom, eu vou me sintonizar com aqueles bons, os bons espíritos. Se eu sou mau, eu vou me sintonizar com os maus espíritos. E por aí por diante. É assim que acontece. Tudo é sintonia, tudo está dentro de um padrão. Tudo está dentro de um padrão de sintonia, né, em que nos abraçamos um com o outro. Essa é a grande realidade. Então, através da comunicabilidade entre os espíritos, vai existir sempre esse intercâmbio.
Lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito. Nós já falamos antes, né, que tudo tem que haver uma causa. Os efeitos, ele decorrem de uma causa. Se a causa for boa, os efeitos serão bons. Se a causa for ruim, os efeitos serão ruins. Então tudo aquilo que buscamos, mesmo hoje, aqui, vai refletir nas nossas vidas futuras. O que buscamos anteriormente em reencarnações passadas está refletindo no hoje. E o que nós fizermos hoje, vai refletir no amanhã. Lei de causa e efeito. E acreditamos firmemente nisso. Foi aquilo que Jesus nos falou. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Não adianta plantarmos banana e querer colher laranja. Não tem como. Vamos colher aquilo que plantarmos. Isso é lei de causa e efeito. A reencarnação, ela está ligada à lei de causas e efeitos. Sim, com certeza. Ela está sempre ligada a uma coisa. Com certeza, por isso que eu falei. A gente olha para o mundo e vê várias situações, né, deprimentes, que está realmente ligado a essa lei de causa e efeito. Vê que uma coisa vai ligando a outra. Pluralidade dos mundos habitados. Isso aí é outra coisa que muita gente não se dá conta. Mas se nós olharmos para o universo, o cosmos, observarmos tudo que hoje a ciência vem nos falando, através desse telescópio aí, o Hubble, agora tem um mais moderno, né, que vai devassando todo o cosmos, todo o universo. Aí está lá, eles falam que, mostrando-nos que existem várias moradas. Como Jesus falou, existem várias moradas na casa de meu Pai. Várias moradas. São esses planetas, são essas estrelas imensas, esses sistemas, são as moradas que Jesus nos fala. E nessas moradas, com certeza, nós vamos encontrar humanidades. Humanidades. O que acontece muito é que a nossa ciência, ela acha que vai encontrar vida no mesmo estado que temos aqui na Terra. Isso é um engano. Os próprios espíritos dizem a Kardec que em mundos superiores, o seu corpo físico quase que se confunde com o perispírito nosso, ou seja, o nosso corpo perispiritual, com o corpo energético que nós temos, para nos manifestarmos no plano espiritual. Em mundos mais evoluídos, eles encarnam e têm o seu corpo físico dessa maneira, quase que energético, fluídico. Então, se a ciência busca encontrar vida, como aqui, né, com a matéria densa, como nós temos aqui, ela vai se enganar redondamente. Há pouco tempo, nós vimos aí descobriu-se um planeta em que tem uma identidade muito semelhante da Terra. Suas características muito parecidas com a da Terra e que provavelmente deva existir ali vidas, como a nossa. Porque até mesmo a atmosfera é bem parecida. Aí sim, eles vão encontrar vida talvez muito parecida com a nossa. Mas em geral, né, conforme mesmo Jesus fala, existem vários tipos de morada, né? E vamos habitar essas moradas de acordo com aquilo que nós somos, nosso jeito, aquilo que já desenvolvemos de intelecto, de moral. Então, essas moradas nós vamos habitar de acordo com o que nós somos. Né? Pluralidade de mundos habitados, mundos da Amazônia corrida. Então, gente, o nosso universo é isso aí, temos várias moradas. Bom, para terminar, nós vamos falar sobre o magnetismo, falando sobre o espiritismo, né, as suas... o que define, né, essa doutrina, essa ciência espírita. E agora nós vamos falar do magnetismo, que segundo Kardec, segundo os espíritas Kardec, ele falou isso na revista Rever Spirit, ou Revista Espírita, 1800 alguma coisa, a gente tinha colocado lá, não falei.
Mas o magnetismo também é uma outra ciência que vem colaborar com o espiritismo. Quais são as suas propriedades? Qual é a propriedade do magnetismo? Gente, magnetismo é uma energia, confere? A propriedade dela é exatamente de atração e repulsão. Vocês já viram aquele imã, né, que tem, né, que você encosta nos metais ali? Aquilo ali é um magnetismo propriamente dito, aquele mais grosseiro. Então, aquilo ali é magnetismo. Tá? Então, a propriedade do magnetismo é exatamente isso aí. Atração e repulsão. Tá? Isso aí é o básico. Básico do magnetismo. Atração e repulsão. Sua manifestação nos seres vivos. E aí? Atração e repulsão. Como é que ela age no ser vivo? Poxa, olha só. Tem uma simpatia imensa por Dona Arena. Isso aí é um magnetismo. Atração. Isso é magnetismo. O magnetismo ele tem suas frequências, suas várias escalas, isso aí, né? Suas várias escalas. Eu falei uma bem grosseira, que é do metal que atrai no metal. Mas existe aquela mais sutil, né, na sua escala. A simpatia, eu cito aqui com Dona Arina, isso é magnetismo. Assim como, de repente, alguém aqui, pô, peraí. Vou retrair, é magnetismo. Isso é magnetismo. Nos seres vivos, esse magnetismo, ele pode ser manipulado pela nossa mente, pelo nosso pensamento, pelo nosso poder mental. Isso aí que é o mais complicado. Por quê? Porque através desse magnetismo nós impregnamos os nossos pensamentos, nossos sentimentos a esse magnetismo. E podemos direcionar as pessoas. Como nós direcionamos, por exemplo, no trabalho de cura, aqui, utilizando esse magnetismo, querendo o bem daquela pessoa, buscando o máximo, e vamos empregar esse magnetismo de forma benéfica, buscando curar, buscando amenizar a dor. Então esse magnetismo, ele é manipulado pela mente e a ele se agrega esse sentimento, o sentimento de amor, assim como de ódio também, assim como de ódio. Porém, quando ele chega nessa escala, é possível, através da nossa conduta moral elevada, repelir esse mesmo magnetismo. Porque não vai estar em sintonia. Então podemos repelir. Tipo assim, você conhece o homem e uma mulher. Você olha para uma mulher, te atrai. Sim. Aí ficam juntos. É Por que magnetismo. de repente acontece de um separar e causar até aquela morte daquela pessoa? Já não é mais A princípio, o magnetismo que você fala foi aquele de atração. de atração. Atração, Mas tem o que depois repulsa. Por que isso acontece? É porque você desperta uma outra forma de pensar, cria-se uma vibração diferente uma da outra e começa a haver vamos dizer assim, uma retração. Depois eu vou explicar para a Vera. Tá? Aí, tá bom? Então vamos deixar isso aí para ver, nós estamos em cima. Mas é basicamente isso aí. Quando você começa a entender uma situação, aquilo que antes foi atração pode se tornar repulsão. Tá? Mas isso aí tem mais aprofundamento. Depois a gente vê isso aí. Então, deixa eu correr mais um pouco, senão deu para entender isso aí, magnetismo nas pessoas? Posso responder a Vera? Pode, até porque só tem mais uma questãozinha ali. Apenas um minuto. Energia se manifesta através de quê? Do pensamento. Toda vez que nós pensamos, nós estamos produzindo uma frequência vibratória. A Vera falou de energia entre homem e mulher, não é isso? se aproximam. Muito bem. O
que acontece no início de uma relação dessa? Os dois mentem. Alguém duvida isso? Não, tá certo. Não, lógico, é certo. Todo mundo mente. O homem, porque quer passar para a mulher que ele é o príncipe encantado. É isso. Que ela não vai encontrar alguém melhor do que ele. Mentira. É um tremendo simulador, estelionatário. A mulher, por sua vez, construiu uma imagem de homem maravilhoso. Ora, se o homem é o artista, ele vai se enquadrar naquele ideal. A gente não tem que construir nada. Relacionamento se faz no dia a dia, brigando e desbrigando, trocando de bem. Relacionamento se faz com concessões. Eu posso não gostar de ir ao cinema, mas a minha companhia gosta de ir ao cinema. Poxa, custa eu ir ao cinema? Ah, não, eu quero ficar vendo o jogo em casa. A minha companhia detesta jogo. É difícil você encontrar duas almas simpáticas. Não existe alma gêmea, é mentira. Duas almas simpáticas. São aquelas em que uma se ajusta com a outra. Isso é difícil. Isso não tem nada a ver com polos diferentes se atraem, nada. Energia, não sei se eu lhe respondi. Não, eu queria saber o porquê que depois acontece. De dar aquele amor todo ali. E depois separa e causa até de matar aquela outra pessoa. Mas é claro, Vera, porque quando se separa, a gente já conhece o defeito do outro e vice-versa. Aí vão meter o pau. Por que aquele então não... Por que aquele, vamos supor, o homem matou ela? Por que ele fez isso? Você tem que entender como funcionam os relacionamentos de uma forma geral. Homem e mulher é um aspecto da violência. Você tem violência em todos os aspectos do relacionamento. Enquanto é do meu interesse, eu me aproximo de você, me relaciono. Aí eu não quero perder. Ele é o muito bom. cavalo branco, você é o na dança. Depois que para o período de atração sexual, já rolou bastante ralo e bola, aquelas coisas, você olha e diz, gente, não é que ele é rota? Você começa a perder o interesse pessoal. Não, você se liga a alguém, ser humano, como regra, é muito egocêntrico. Então ele só visa atender às suas próprias necessidades. No momento que ele cansa, ele fala, caramba, ela rota, olha, ela tem um fio de cabelo branco, por que eu não notei? Nada disso é relevante para construir um relacionamento, mas é relevante para você alimentar sua falta de saco, que aliás nunca existiu, você nunca teve paciência. Aquilo se esgota e você muda de interesse. Simples assim. Quando você chega a matar, existem outros componentes não visíveis. Você não vai ser feliz nem eu. Eu já sou infeliz. É bom que você seja varrido da face da terra. Tem gente que pensa, todo mundo pensa assim. Mas o difícil é você pegar um cara com uma arma e pá. Quando ele chega nesse ponto, que ele não quer perder o controle sobre a outra pessoa. A gente sempre faz isso. Uns andam armados, outros não. Outros manipulam, falam mentira. Ah, eu vou falar para a vizinhança toda que ela não presta. Quando ela botar o pé na rua, ferrou. Existem muitas formas de te matar. Fisicamente, socialmente, moralmente, basta que o interesse acabe. Então, a questão magnética, o magnetismo nada mais é do que produção da sua própria energia, do seu próprio pensamento, direcionado a obter um resultado. Eu quero muito que você fique doente. Você sai daqui com diarreia, dependendo do seu estado de ânimo. Você vai absorver aquilo para você, sem que eu tenha que matar uma galinha. Entendeu? Pensamento é energia. Quando você esvazia, chora, deita na maca, vai lá dentro, se esgoela, você melhora por quê? O dinheiro que você acredita numa força transcendente, que é o Deus que ele está falando aí. Não, Deus não vai me deixar na mão, mas Deus está dentro de você. Cria um ambiente adequado para que você se fortaleça e caminhe, melhore. Você mesmo cria isso e acha que somos nós. Você mesma cria condições para melhorar. Entendeu, colega? Porque aqui não tem santo. Todos os médicos que trabalham nessa casa são psicóticos, em potencial não assumido. Isso aí vai direto na Você assume ou você relaxa, entendeu? Você não adianta. O cara que trabalha, prega, ele é o mais necessitado. Entendeu? Você, quando você vem em busca de um Deus, o que você está querendo? Caramba, eu não quero viver essa vida infernal. Mas você não se dá conta que quem cria as condições infernais na sua vida é você mesmo. Não é Deus. Deus não está nem aí.
Deus cria condições para você progredir, resolver os seus problemas. Acabou a atração sexual, tchau, se passar o pombo, tu vai dar em cima do pombo. O ser humano é assim. Aí criam-se as perversões comportamentais, os problemas, tá? Beleza. É isso. Eu venho aqui prestigiar o meu colega, eu quero avaliar, eu não consegui não, estou tentando. Essa é a Monique, é melhor que nós temos, viu? Essa é melhor que nós temos, a Monique. Essa aí. Então, vamos pular para a seguinte, porque senão cada tema desse aí é uma palestra, gente. Então vamos lá. Está contido no micro e no macro cósmico. Isso é para finalizar. Bom, micro, infinitamente pequeno. Só podemos enxergar ele com uma luneta e olha lá. Às vezes é tão pequeno que não tem como. Nós não temos nem aparelhagem para chegar lá. Macro, infinitamente grande. Grande. E às vezes é tão grande, está tão distante que nós não conseguimos ver. Tem estrela aí que, ao visto do nosso Sol, é quase 1 milhão de vezes maior. E nós não vemos daqui. Mas o macro é isso aí, infinitamente grande. Onde é que ela está contida no micro? Vamos começar pelo átomo. Tá? O que une um átomo ao outro, os átomos ao outro, para formar uma molécula. Uma molécula, gente, é a menor partícula da matéria. A molécula é a menor partícula da matéria. Então, é um magnetismo que une os átomos que ainda estão em forma de energia, vai unindo. É um magnetismo. Aquela energia que nós vimos anteriormente, que se condensa para se formar matéria, ela começa ali no átomo, aqui para a gente, porque no fluido cósmico ela vai além dessa fluidez. Mas vamos no átomo, porque a nossa ciência já catalogou o átomo, dividiu, fez... Vamos no átomo. Então, o que une um átomo no outro para formar uma molécula é essa energia que nós chamamos magnetismo. E, ao mesmo tempo, o que vai unindo, tá, essas moléculas para se formar um tecido de um órgão, cabelo, unha, é exatamente esse magnetismo. Sendo que no nosso corpo, essa energia ela é comandada pelo espírito, inconscientemente, mas é comandada. Inconscientemente é comandada. Tanto é que a partir, como nós reencarnamos, quando estamos lá, né, feto ainda, é a partir do contato do espírito comandando aquele desenvolvimento do embrião, através da sua forma inteligente, inconsciente mais inteligente, é que vai dando ao feto o desenvolvimento. Porque se não tivesse o espírito ali, simplesmente ela ia abortar. Tem que ter um espírito ali para comandar aquele desenvolvimento, que é o ser inteligente. Conforme eu falei que, assim como Deus está comandando todos os movimentos do universo, o movimento inteligente, nós, espíritos, comandamos a nossa formação. É por isso que um espírito que tem dentro dele uma deformidade causada por uma situação passada, ele próprio vai plasmar no seu corpo físico essa deformidade, através do magnetismo. Veja como o magnetismo e o espiritismo estão tão juntos, tão ligados um ao outro. E é por aí. Tá? Através dessa ação magnética é que os átomos vão se juntando, formando as moléculas, formando o tecido ou um material qualquer da natureza. E no macro? Nós já falamos. No macro nós já falamos, mais ou menos. No macro, a começar pela gravidade da nossa Terra, do planeta Terra que exerce sobre nós. Estamos aqui presos a essa Terra através de uma gravidade, uma ação magnética. Se não fosse essa ação magnética que a Terra, nosso planeta, exercesse sobre nós, nós estaríamos por aí flutuando no espaço infinito, né? Deus sabe como. Então, é preciso esse magnetismo para que nós prendamos aqui, através da lei da gravidade, né? Por aí vai. A nossa Terra está atrelada ao Sol, assim como os planetas do nosso sistema,
através de uma ação magnética. Assim como o nosso Sol está atrelado a um outro orbe, né, que também através dessa ação magnética. Esse orbe que nós estamos falando aqui, que o nosso sistema solar, ele faz um périplo, é a Alcíone. Alcíone é uma estrela no qual o nosso sistema solar, o nosso Sol, junto com o nosso sistema solar, está atrelado e faz um périplo. Esse périplo, ou seja, uma volta em torno dessa estrela, o nosso Sol leva a bagatela de 24 mil anos. Assim como a nossa Terra faz 365 dias contra um ano, né, em volta do Sol, o nosso Sol, fazendo esse périplo, né, em torno dessa estrela Alcíone, ele leva 24 mil anos, que tem ciclos de 12, se divide em 12, com 2 ciclos de 2 mil anos. E nesse ciclo de 2 mil anos, se dá muita coisa. Divaldo Franco, vou citar aqui Divaldo Franco, ele fala muito dessa estrela. Ele fala que o nosso sistema solar atualmente está passando um desses ciclos de 2 mil anos, que nós estamos entrando inclusive na era de Aquário, né, que ele fala naquele foto de luz, em que está havendo uma imigração e uma emigração, I com I e E com E, de espírito, ou seja, uns saem e outros entram, exatamente nessa era, que ele denomina era de Aquário. É um desses ciclos, no qual o nosso sistema solar faz esse périplo por Alcíone. Tá? E nesse ciclo que nós estamos vivendo atualmente, na era de Aquário, está realmente se processando muita coisa, né, que nós estamos observando. Aqueles que conseguem, vamos dizer, que eu vou falar como Jesus, olhos de ver, estão vendo, e ouvidos de ouvir, estão ouvindo. Né? A verdade é que estão chegando vários outros seres aqui que estão promovendo uma mudança drástica ao nosso planeta, enquanto outros estão de saída, estão tendo as últimas oportunidades, né, nesse limiar desse ciclo, que nós vamos chamar de regeneração. Tá? Vamos chamar de regeneração. E muitos estão saindo, né, porque não conseguiram alcançar o objetivo proposto até aqui. E a partir daqui, de regeneração, dessa nova era, é uma era em que nós vamos nos voltar mais para nossas consciências, entender a nossa necessidade de progresso, de reajuste, para aqui continuarmos. Toda essa situação que estamos vivendo atualmente é por conta das últimas encarnações, as últimas oportunidades de encarnações de espíritos que até então não conseguiram entender essa questão do progresso, da moralidade, do bem, não entenderam ainda o sentido do amor. Então, esses estão de partidas e estão aí tendo as suas últimas oportunidades e estão promovendo todo esse caos que nós estamos vivendo no mundo. Mas também sabemos que já estão aqui presentes vários outros que estão aí para promover a mudança, mudar o nosso planeta para um planeta de regeneração, um planeta pelo menos um pouco melhor. Não que o mal vai acabar, mas que pelo menos o bem já vai estar predominando sobre o mal. Porque até aqui o mal ainda está predominando. Mas a tendência é que quando houver essa modificação completa, o bem vai sobrepor o mal. Segundo o nosso orientador espiritual da casa, Frei Rogério Swami, ele nos diz que essa mudança ela tende a se concretizar até o ano de 2050. Bom, então basicamente era isso aí que eu tinha para falar da natureza, mas tirando aquela coisa milagreira, mística. E eu acho que deu para a gente chegar a esse entendimento que
nada é por acaso, que tudo tem que ter uma causa justa para que se processe dentro desse imenso universo no qual Deus é o nosso diretor, Jesus, o diretor desse planeta, e Deus de todo esse universo. Obrigado a todos aí que